Olá, começa agora mais um Conversação aqui pelo Canal 15, o canal da gente. Ele é publicitário, professor universitário e blogueiro. Um cara que se tornou referência no universo digital. Eu converso com Bruno Figueiredo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sou sua fã, Bruno. Sério? Sério. Estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Que até nos formamos próximo, na mesma faculdade. Mas eu não lembrava de você na faculdade. Sério? Sério. E agora você tá aí super famoso, né? Frente a frente com você. De frente a frente com a Fernanda Viola. Oh, que chique. Bruno, me conta uma coisa. Como que você se formou em 2008, ou seja, isso é tudo muito recente, né? 5 anos. Em 5 anos, como você se tornou esse super blogueiro, esse cara que, como eu falei na abertura, é uma referência no universo digital? Como é que isso tudo aconteceu e tão rápido? Tão rápido. É rápido, eu acho que é rápido, porque em 5 anos, né, você se tornar assim, uma pessoa que o pessoal do meio conhece, que tem um negócio próspero, que tá aí na atividade, né, que é referência, eu acho que é muito rápido. Mas pra gente que vive, parece que já tem muito tempo, né? Essa geração Y, ela é bem imediatista, né? É verdade. Pensando por esse lado, sim. E, assim, eu já estava no meio da faculdade, eu jamais tinha pensado em trabalhar com internet. Apesar de sempre gostar, eu tive internet desde os meus 13 anos de idade, então sempre gostei muito, sempre fui muito conectado, mesmo quando a gente nem tinha smartphone, tablet, eu sempre fui muito conectado. E foi durante o processo seletivo que eu participei do Aprendiz 5, o sócio, que na seletiva do programa teve uma prova, né, que me despertou para a internet. Eu jamais tinha imaginado trabalhar com internet, mesmo fazendo uma faculdade de publicidade. O que foi essa prova? Na prática mesmo, como é que ela foi que te despertou isso? Então, lá você tinha que vender coisas pela internet. Você usava uma plataforma de vendas, né, pela internet, e você tinha que vender o máximo de produtos possíveis usando essa plataforma. Então eu falei assim, nossa, que legal, né, participar dessa prova, vender um negócio que eu, né, não tinha muito domínio sobre o produto. Eu achei, assim, legal aquela experiência, nem tinha muita rede social na época, tinha Orkut, mas estava bem começando ainda. E aquilo ali me despertou, né, que era uma área que eu gostava, que eu desconhecia, mas que eu poderia trabalhar. Quando eu saí do programa, quando eu fui eliminado... Você foi eliminado bem mais nos finalmente, né? Exatamente, eu fui ficando entre os 36 ali, né? E aí, quando eu saí do programa, eu tive a oportunidade de trabalhar numa produtora de internet, né? Foi nessa produtora que eu me despertei, eu comecei a participar de eventos da área, né, de digital, de internet, as redes sociais elas estavam começando. E aí foi quando eu tive a ideia de criar um blog para contar um pouco da minha experiência, porque... Quando você fala que aos 13 anos você já era super conectado, já gostava de internet, você se conectava a quê, especificamente? Eu gostava muito de... Nessa época, ainda, igual a gente falou, ainda não tinha muito essa interatividade que existe hoje, Não né? tinha, mas naquela época a gente já tinha, por exemplo, sala de bate-papo é uma coisa que sempre teve, né? Na época da América Online, você lembra daqueles CDs que vinham de tantas horas? Não é da minha época. Não? Você não lembra dos CDs que vinham de 720 horas grátis? Então, já tinha a sala de bate-papo. Naquela época a gente tinha o Mirk, lembra? Lembro do nome. A gente se conectava. Então já tinha essas ferramentas de interação, né? Eu participei. E você tinha computador, usava em casa? Usava em casa. E como é que eram os seus pais nessa época? Porque hoje, inclusive eu quero falar disso com você daqui a pouquinho, hoje é uma grande preocupação para os pais a questão dos filhos na internet, né? Na sua época, como é que era? Era muito novo, então assim, eu estava aprendendo, meus pais nem sabiam do que se tratava, o que era a internet, mas eles assinaram e deixaram, né, me deixaram bem livres. Acho que essa dor de cabeça ela tá mais hoje justamente porque os problemas foram surgindo e evoluíram, né? Exatamente. Naquela época, assim, eu acredito que já existiam os perigos, mas não eram tão acessíveis como hoje, né? 16, 18 anos depois.
Então eu acho que naquela época eu me senti totalmente livre, até porque eles não tinham conhecimento. E eles vieram a ter pouco tempo, assim, de 2 anos pra cá, né? Aí falou, gente, como é que eu deixava esse menino? Você passava horas na internet? Ixi, eu passava horas. Eu conectava naquela época, você tinha que esperar meia-noite, né? Pra não pagar tão alto na conta. Então eu esperava meia-noite, quando dava meia-noite eu já conectava. E aí você não dormia, não? E aí eu ficava até 5, 6 horas da manhã, lendo, conversando com as pessoas, adorava ler. E você aprender. estudava que horas? Assim, de manhã. Então, da meia-noite às 5 você ficava na internet. Mas não era todos os dias que eu acessava, não. Ia da internet direto pra escola. De sexta pra sábado, de sábado pra entendi. domingo. Os outros dias era até às 3, 3:30, né? Aí ia com sono pra escola. Como é que chama sua mãe? Como é que é o nome da Zucleide. Dona Zucleide. Só ela vai levar um puxão de orelha. Só não vai levar um puxão de orelha tão forte porque, né, o cara virou, né? Mas... E assim, eu aprendi tudo sobre informática naquela época pela internet. Então acontecia um problema com o computador de alguém. Eu ia na internet, aprendi, eu começava... Exatamente. Onde eu morava, em Canápolis, né, eu instalei internet para a cidade inteira. Ninguém tinha internet naquela época. Assim? Eu fui o primeiro a instalar. Aqui? Você nasceu em Canápolis? Exatamente. Então eu instalei internet para os meus professores, na casa dos meus amigos. E o negócio foi acontecendo assim numa velocidade tão grande que o provedor de internet, que eu já ligava lá para cadastrar os clientes, né, começou a me pagar pelo serviço. Eu virei quase que um helpdesk. Aos 13 anos de idade? Aos 13 anos de idade. Então seu futuro era esse mesmo. Era, não tinha como, né? Não tinha como fugir disso. Exato. E aí, depois disso... Aí veio a faculdade. Aí você ficou em Canápolis até quando? Até meus 17. Depois dos 17 eu vim para estudar. Aí veio sozinho ou a família veio junto? Aí a família veio. Veio todo mundo. Você era um bom aluno? Sempre fui. Como é que eram suas notas? Sempre fui um ótimo aluno, sempre fui aquele cara que sentava na frente, que levantava a mão, que participava. Eu sempre fui muito comunicativo na escola, né? Então eu era uma figurinha conhecida na escola. Eu sempre fui um ótimo aluno. Que bom, né? Pelo menos os professores falam, né? As notas também indicam. E aí, na hora que você começou a então pensar em faculdade, por que você pensou na publicidade e não, de repente, em algo ligado à área de tecnologia, de computador, de informática? Aí eu acho que a paixão por comunicar é maior do que pela tecnologia. A tecnologia eu entendo que era um meio, né? O qual eu poderia comunicar. Mas desde pequeno eu já sabia que eu queria trabalhar na área de comunicação, né? Ou seja... Então meus presentes de Natal eram assim, um gravador, uma câmera, um Walkman. Lembra do Walkman? Lembro demais. Esses eram os tipos de presentes de Natal que eu gostava de ganhar. Então sempre fui relacionado a essa área de comunicação. Comunicação. E a tecnologia era só um bracinho. Era um suporte. Então exatamente. Tá. Então a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não sai daí. Certa Colchões. Conheça os melhores colchões do mundo. Graças à sua qualidade e performance, os colchões Certa atendem aos mais altos padrões de exigência. Melhor tecnologia, luxo, requinte, exclusividade. Estando presente nos melhores hotéis do mundo, os colchões Certa utilizam o que há de mais avançado em tecnologia, combinando conforto e resistência. Certa, referência mundial em colchões. Estamos de volta com Conversação e o blogueiro Bruno Figueiredo. Trocadilho não, é trava-língua, né? Blogueiro Bruno Figueiredo. Difícil for falar rápido, né, Bruno? É um pouquinho. Então, aí você resolveu fazer publicidade. Isso. Gostou? Era isso que você queria? Era, sempre gostei. Desde o primeiro dia de aula, eu gostava muito. Só não havia ainda despertado para a internet. Foi algo que aconteceu só quando eu participei das seletivas do Aprendiz. Mas durante as seletivas do Aprendiz, você ainda estava na faculdade? Estava no penúltimo ano da faculdade. E como é que foi isso pra você na época? Deve ter dado uma super repercussão. É estranho, assim, porque eles faziam muita comunicação por e-mail, né? Então, o dia que eu recebi o e-mail falando que eu tinha sido selecionado, eu não acreditava. Eu falei, é alguém que tá tentando passar. É um trote. É um trote e tal. Porque tem uma fase
que era toda online, que é um processo como se fosse um trabalho de conclusão de curso. Você tem que abrir uma empresa, eles vão passando as tarefas e você tem um período para você cumprir. É um game, né? É um jogo mesmo. Mas aí, quando você se formou, você foi trabalhar em agência, primeiro? Antes de me formar, eu já fui trabalhar. Eu comecei numa produtora de internet, então estava numa fase assim das pessoas criarem blogs e tal. Eu tive uma ideia de criar um blog e eu contei para Mas trabalhou em agência de publicidade também. Trabalhei. Depois que eu saí da produtora, que foi um período bem curtinho, aí eu já entrei numa agência. E na agência de publicidade era o quê? Na área de criação? Na área de internet também. De internet também. Exatamente. Tá. Aí nessa empresa é que você teve a grande ideia. Na produtora eu tive a ideia do blog e aí teve uma pessoa que escutou e registrou o meu domínio. Pois é. Então, na verdade a ideia era um nome. Era um nome, né? E assim, junto com o nome, você traz todo um conceito que você pretende fazer com aquele blog. Então, não é a ideia que eu tenho hoje, nem a ideia inicial do Joga no Google. Mas essa primeira ideia foi surrupiada. Exatamente. Aí, quando eu fui registrar, já estava registrado. E eu assim, não entendi. só a título de curiosidade, virou? Não, a pessoa nem criou o material para ir para o ar. Só pegou a ideia, registrou e não fez nada com isso. Sacanagem. Naquela época nem tinha Tumblr, mas era uma ideia parecida com o Tumblr, né? Com um tema específico. E aí a pessoa não colocou no ar. Entendi. Né? E aí Aí depois como é que veio a ideia do Joga no Google? Mais de um ano depois que eu já estava trabalhando nessa agência, um dia de madrugada, né, a gente estava trabalhando ali, já era umas 3, 4 horas da manhã, um estagiário que gostava de fazer umas perguntas um pouco idiotas, né? Ele me fez uma pergunta, eu falei assim, fulano, não é possível, joga no Google, né? 4 horas da manhã, joga no Google. Na hora que eu falei aquilo, eu tive a sacada de criar o blog. Exatamente, aí fui lá, olhei se estava disponível, registrei, só depois que eu paguei, que eu recebi lá o comprovante que o domínio era meu, que aí eu fui e espalhei para todo mundo, exatamente. Tá, mas independente dessa questão do nome estar disponível ou não, você pode usar o nome do Google? Então, como é que funciona isso? Eu não criei uma marca para o blog, por exemplo, ele tem assim uma marquinha bem discreta. Na época que eu criei, inclusive eu visitei lá várias vezes, eles não viram nenhum problema. Pode ser que no futuro isso venha a acontecer. A sede do Google em São Paulo. Mas você chegou a mencionar isso lá? Cheguei, eu já tive reuniões lá, né, na época, para tratar de cliente, de eventos. E eles não Não, inclusive o diretor de comunicação do Google acessou o blog na época, achou super legal. Então tá liberado. E assim, é quase que uma homenagem, né? Sim. Porque virou uma expressão, não é nem pela marca do Google em si, né? Mas por uma expressão que todo mundo utiliza todo dia, né? Você fala assim, joga no Google. Mesmo que aí, não vá ser no Google, né? Mesmo que a pessoa vá procurar em outra fonte. Exatamente. Então é uma expressão, né? Então, e eu não fico em cima da palavra Google para, né, mostrar o meu trabalho. Foi só um nome mesmo, fácil, que as pessoas elas se lembram com uma facilidade, ninguém esquece, né, esse nome, porque todo mundo utiliza. E aí, como é que surge, do começo? Porque o blog já tem quanto tempo? Já vai fazer 5 anos. 5 anos, né, que foi bem aí logo você nem havia se formado ainda, né? O blog já mudou bastante? Você começou com uma ideia e hoje ele já virou outra coisa? Como é que... Já mudou muito. Como é que foi isso? Eu já tive 3 fases, eu acredito, no blog, né? O primeiro, que é aquela fase, por exemplo, que eu queria compartilhar a experiência de trabalhar com a internet, de falar das redes sociais, de smartphone, de aplicativo, na época que ninguém tinha iPhone, né? Então aquilo era uma grande novidade. Então, você já pensava na questão comercial do blog? Não, era sempre hobby. assim, né? A gente começa como hobby. Sempre ele foi com essa pegada mais de hobby. Esse ano que eu deixei ele um pouco mais comercial. Então eu comecei com essa proposta de falar de tecnologia, de traduzir esses conceitos, de ensinar as pessoas a utilizarem, né? Porque as pessoas elas têm um pouco de dificuldade, não do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista comportamental mesmo, né? Como que eu posso me comportar numa rede social. Então o blog nasceu com esse objetivo, de traduzir tecnologia para as pessoas, né? E desde o início... Uma linguagem mais acessível. Porque não era uma linguagem técnica, ninguém quer ler manual mais, né? Então eu queria fazer um blog que traduzisse tecnologia de uma maneira fácil para todas as idades.
E eu atingi meu objetivo, né? As pessoas entravam, deixavam comentários. Tava começando o Twitter naquela época, né? Então era uma interação muito diferente de hoje. São quase 5 anos, mas mudou muito, né? Então assim que eu sentia que o blog estava deixando de ser interessante, que não era mais uma novidade, eu sempre dava um fôlego novo. Exatamente, porque eu não queria parar de ser blogueiro. E como é que foi a segunda fase? A segunda, o que mudou? A segunda foi quando eu saí da agência de publicidade e aí eu queria focar um pouco mais na tecnologia mesmo. Já que existiam vários blogs com a mesma proposta, eu quis ter uma pegada um pouco mais técnica, né? E aí durou um período de 1 ano e meio mais ou menos, né? Que aí eu foquei mais em aplicativos, em novidades e tal. E aí esse ano eu saí de uma empresa de tecnologia que eu trabalhava na área de comunicação e queria ser blogueiro 24 horas, blogueiro por profissão, não mais por hobby. E aí resolvi, né, pensar num formato que ele conseguisse atrair anunciantes, atrair mais público, né? Porque o assunto tecnologia é muito legal, mas se restringe a um público bem específico, né? E aí eu resolvi dar uma cara nova, exatamente. E a tecnologia passou a ser mais um assunto que eu abordo hoje no blog, né? Ele se tornou muito mais do que só tecnologia. E aí eu comecei a ampliar os públicos, né? Antes eu falava só desse assunto, tecnologia, passei a falar de outros assuntos, atingir outras pessoas. E aí os meus acessos foram aumentando, os meus seguidores, e tudo isso faz, né, atrai anunciantes, empresas que querem uma bola associar. De neve, né? Exatamente. Graças a Deus, né? Bom demais. Então, só um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que já já tem mais Bruno Figueiredo para você. Chegou a boutique que é um show de elegância para a sua casa. Revestir Boutique de Acabamentos. O mais completo mix de pisos, porcelanatos e acabamentos da região com a elegância e a qualidade que você exige. São produtos diferenciados das melhores marcas com preços super acessíveis. Você irá se surpreender de verdade. Revestir Boutique de Acabamentos. Nicomedes Alves dos Santos, 1592, 3238-0001. Estamos de volta com Conversação e o Bruno Figueiredo, blogueiro, começou como hobby, de repente você resolveu dar uma pegada mais técnica, como a gente falava no último bloco, e aí mais pra frente um pouquinho você falou, não, preciso mudar esse perfil de novo. E aí hoje você fala de vários assuntos, quais? Eu resolvi, né, direcionar o meu blog para homens. Primeiro eu estudei, né, quais eram os segmentos que ainda tinham algum tipo de demanda, porque entrar num segmento que é altamente competitivo é muito complicado, principalmente na internet, porque aí você começa a brigar com os gigantes, né? Então, primeiro eu desenvolvi um projeto para adolescente. Quando ele estava praticamente pronto, eu resolvi jogar no lixo, porque eu não gostei, né? Eu comecei a produzir conteúdo, eu falei, gente, eu tô retrocedendo, tô voltando no tempo, né? Não vai ser uma coisa muito legal. E aí eu resolvi trabalhar conteúdos que eu gosto, que eu procuro na internet. Então eu foquei o meu blog... Né? Eu foquei o blog para homens, né? Então eu sempre falo, o meu blog é para homem moderno e antenado, né? Porque tem homem que é moderno e que não é antenado, e tem homem que é antenado e não é moderno. Exatamente. Então eu resolvi desenvolver essa proposta e hoje eu encaro o meu blog como sendo um blog de lifestyle mesmo, né? De estilo de vida. Mas aí de repente não afunilou também só para a ala masculina? Ou antes o seu público já era na maior parte masculino, independente os homens sempre leem muito mais sobre tecnologia do que as mulheres. Então o seu público já era mais masculino, você só nomeou, né? Exatamente, só posicionei ele dessa maneira e aí eu abordo esses assuntos, né? Então eu falo sobre carros, eu falo sobre viagem, sobre gastronomia, sobre moda, sobre carreira, né? Então assim, os assuntos que eu abordo no blog são coisas que os meus alunos me perguntam em sala de aula, né? Então, muito do que tem ali eu consigo coletar da sala de aula. Isso. Exatamente. Como é que virou professor universitário? Então, eu trabalhava numa agência de propaganda e um dia eu apresentei uma campanha para uma diretora de marketing de uma faculdade. Ela gostou muito da minha apresentação
E aí ela me indicou para dar aula nessa faculdade. Isso com quanto tempo de formado? Com 15 dias. Como assim? Explica! Eu me formei em julho e comecei a dar aula em agosto. Gente, eu acho que foi bateu os recordes, né? De quem se formou e começou a dar aula assim rapidinho. Então eu comecei a dar aula sobre marketing digital. O que você gosta mais? Do blog? De dar aula? Ou o que bate mais forte, assim, no seu coração? Na verdade, assim, a minha vida é Se fosse para escolher, falar, não, hoje eu tenho que escolher, ou eu vou ser blogueira ou eu vou dar aula. Eu acho que uma coisa está muito conectada à outra, né? Porque no blog, acaba que eu sou também um pouquinho professor, né? Eu emito a minha opinião, eu tenho que buscar uma informação, eu ensino as pessoas, os homens, né? Porque esses homens é muito desligado, você tem que traduzir as coisas. Joga no Google, gente. Exatamente. Meninos, fiquem atentos. Então, eu acredito que o blog também é uma área que eu utilizo para ensinar. Se eu tivesse que optar, eu optaria por ser blogueiro. Hoje você trabalha em casa. Em casa. Fora o horário que você está dando que eu dou aula, que é à noite. Mas o restante do dia é em casa. E isso é muito bom, né? Assim, eu sei que cada pessoa tem uma opinião, mas eu tô dando aqui a minha opinião. Eu gosto muito. Eu também trabalho bastante em casa. Para a área que eu atuo, que é com essa área de gestão de conteúdo para a internet, né? Funciona muito bem. Então, eu começo a trabalhar 9 horas da manhã, acordo 8h30, 8h40, porque eu não pego trânsito, né? Todo mundo vai para academia às 5, 6 horas da tarde, eu vou às 2 horas, que não tem ninguém. Então, os meus horários são bem alternativos, são bem diferentes. Então, eu acho que isso é o lado bom de você trabalhar em casa. Você não perde aquele tempo de deslocamento, de horário de almoço, né? Você tem que ter disciplina e tal, entender que é um trabalho como qualquer outro, mas hoje eu gosto muito, né, dessa proposta. E aí, de repente, virou modelo, né? Porque você é o seu próprio modelo das fotos que você posta lá no blog. Você já tinha, assim, você se achava bem em foto, ou isso também está sendo um desafio? Poxa, eu vou ter que posar, como é que fazer assim, caras no início eu tive um pouco de resistência. Falava, o que as pessoas vão pensar e tal, né? Mas eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer, né? Vou encarar. Eu vou me jogar nesse desafio. E tem sido muito bom, né? Eu me coloquei, assim, fora da zona de conforto novamente. Quando eu mudei o blog, quando eu virei a chavinha, eu falei, putz, nossa, agora... Sabe quando a barriga dá aquela geladinha, né? Exatamente. Porque falar de tecnologia já estava muito fácil, entendeu? Então eu me coloquei em um desafio novo. E estou gostando dessa fase, sabe? De sentir esse medo, essa adrenalina. E tem sido tudo muito positivo, assim. Recebo críticas, as pessoas falam, não tá legal isso e tal. Então você vai... Por que não é criticado também, né? Mas assim, gosto desse novo estilo de vida. E assim, a questão dos looks é muito mais pelo lado comercial. Sabe que é o que mais bomba? É o que as pessoas mais procuram. Aí você pensou, por que eu não fiz isso antes? Teve eu acho que não era a hora certa ainda. Tudo tem a hora, né? Mas você chegou a pensar, poxa... Não. Eu entendi que eram fases que eu deveria passar realmente. É o que mais dá acesso às marcas de roupas, né? Esse lado da moda é o que mais investe em blogueiro. Então, assim, quando eu resolvi mudar o blog, eu quis também trabalhar com esse tipo de conteúdo para ter essas solicitações. Porque se você vai por outros caminhos, você vai demorar um pouco mais, né? E deu muito certo. Hoje eu recebo contato das assessorias. Antes de vir para cá, eu recebi o contato de uma grande assessoria que eu fiz um look, postei, né? A roupa era minha mesmo, eles agradecendo, pedindo o endereço para enviar algumas coisas para eu dar uma olhada. Então é muito bom sentir que o seu trabalho está sendo reconhecido por grandes marcas, né? Então isso é muito legal. Eu recebi e-mail, por exemplo, de mulher me agradecendo, que ajudou meu marido, pegou um look, levou na loja e tal, e ajudou, inspirou os maridos, né? Recebo e-mail de pessoas perguntando, como que eu devo me vestir para uma entrevista de emprego? Eu vou sair com uma menina pela primeira vez e tal. Que legal. Eu falo, gente, eu não sou fashionista, né? Eu me visto e posto ali para que as pessoas se inspirem, porque os homens são muito desligados quanto a esse tipo de assunto. E sim, está sendo bem interessante. Como é que funciona, por exemplo, a sua... Como é que funciona, por exemplo, a sua rotina de trabalho? Você você escreve todos os dias, você tira alguns dias para escrever, você fotografa todos os dias. Como é que é o dia a dia de um blogueiro?
Eu vou ser bem sincero. O look pode ser look do dia, mas ele não é tirado naquele dia. Não, né? Porque você não consegue fazer uma produção todos os dias. Sim. É praticamente impossível. Porque quando você vai fazer uma produção, você gasta muito tempo. Você tem que selecionar uma roupa, um sapato, um relógio, uma pulseira, né? Porque tá aumentando também o hall aí de opções né, para os homens. Então você tem que ter bastante cuidado. E quando você vai postar alguma coisa na internet, Fernanda, você tem que ter muito critério, porque as pessoas são muito exigentes. Se você tira uma foto e a sua camisa está de fora, está com uma amassada, a pessoa vai falar. As pessoas descem a lenha num aspecto que é tão pequeno em relação ao todo, então você tem que ter muito critério. Então o que eu faço geralmente, uma vez por semana, eu produzo os looks que eu vou trabalhar a semana inteira. Então é um dia para tirar foto. Um dia para tirar de modelo. Foto. Um dia de modelo. Entendi. Um dia antes para preparar tudo das fotos. Para experimentar roupa, escolher cenário. Então é tudo bem pensado. Então eu gasto 2 dias na semana para produzir só look. E o meu blog não é só de look, né? Então 2 dias, 1 dia e meio para produzir looks. E aí os posts, eu tenho uma programação mensal de tudo que eu vou abordar naquele mês. Lógico que às vezes surge um assunto do momento, mas eu trabalho com uma agenda mensal. E sempre, 3 dias antes, eu já tenho tudo postado nos horários. Porque quem quer ser blogueiro profissional tem que ter essa rotina, né? Essa disciplina. Então tem que ter horário certinho para postar, porque senão o seu blog cai em descrédito. Então eu sempre escrevo com 3 dias de antecedência. E você trabalha sozinho? Tem 2 pessoas que me ajudam no blog. Mas escrevem também? Não, é só essas pessoas auxiliar? Trabalham com foto, com imagem, com a parte tecnológica do blog, que a gente chama de otimização para os buscadores. Então são pessoas mais da área técnica, mas são 3 pessoas ao total que trabalham para fazer o blog no ar. Entendi. Bruno, acabou. Infelizmente. Mas aí o que eu quero fazer? Eu quero já deixar um convite. Porque agora a gente já estamos aí, estamos caminhando, já estamos no final do ano, então, né, o ano acabou, mas aí eu já quero deixar um convite para o ano que vem você voltar, pra gente falar mais sobre esse assunto. Porque bom. Eu até mencionei aqui agora mesmo, falei, poxa, mas na frente a gente vai falar sobre a preocupação dos pais, né, com os filhos e tal, e nem deu tempo da gente falar sobre esse assunto, e eu acho que você tem muito conteúdo que é interessante a gente passar pro pessoal de casa. Mas hoje o foco era falar de você, do Bruno Figueiredo, falar um pouquinho da sua vida, que isso que é a conversação, né? Mostrar como é que você começou e como é que você chegou nos dias de hoje. Mas numa próxima vez, eu quero que você esteja aqui com a gente de novo. Tá bom, obrigado. Tá bom? Até obrigada, viu? Muito obrigada a você aí de casa pela companhia. Quer falar com a gente? Mande seu e-mail, conversação@canaldagente.com.br. Muito obrigada a Gregory que me veste, ao Rildo que cuida do meu visual, a Graef Soluções Corporativas e a Madu Semijoias. Eu te espero na nossa próxima edição. Beijo, beijo. Até lá. Tchau.